Dajahao! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mandarim Transforma. Como usual, estamos aqui todos os domingos ao meio-dia. E hoje eu quero falar com vocês sobre mandarim, sobre o chinês. Quais são as palavras mais importantes que você deve saber ao você aprender ao mandarim? Nós temos uma lista aqui de livros e uma lista de vídeos, uma lista de dicas, de estratégias que a gente sempre compartilha aqui no nosso canal. Está todo nessa playlist aqui, Mandarim, e você pode estar clicando nessa playlist para assistir depois. Esse vídeo vai estar salvo lá e assim você pode saber como que você pode aprimorar o seu estudo do mandarim. Vamos lá comigo, roda a vinheta! Todas essas estratégias que eu estarei falando aqui com vocês foram estratégias que eu utilizei durante 10 anos estudando mandarim. Eu aprendi mandarim em 3 meses, mas não foram 3 meses assim, eu aprendi fluente, não. Foi o básico que eu aprendi, já sabia me comunicar em Taiwan. Tive um ciclo de 10 anos em Taiwan, por isso que o nome desse canal aqui é Mandarim Transforma, porque ele realmente transformou a minha vida. Eu fui sair de Taiwan nesse ano de 2023 e com isso eu ganhei esse diploma aqui, que é o diploma do meu mestrado. Eu sou formada no meu mestrado em Taiwan, mas eu realizei uma especialização também na cultura chinesa e no mandarim. Então tudo isso que eu estarei falando aqui com vocês não são dicas práticas assim para que você possa achar em livros, são vivências reais de qual eu mesmo utilizei quando eu estava aprendendo mandarim lá em 2013. Então vamos lá às nossas palavras principais que você tem que ter em mente quando você estiver falando com o chinês ou com o taiwanês, e eu vou estar explicando quais são as situações. Para que esse vídeo aqui ele fique mais com um sentido de aula para vocês, eu vou estar colocando aqui embaixo, tá? Direitinho, primeiro a frase em chinês tradicional, a segunda frase em chinês simplificado e a terceira frase em pinyin, tá bom? Então assim você pode ver como que é uma mesma palavra, a mesma frase, ela fica nessas ramificações, tá bom? Porque eu não sei que aí você está aprendendo se é o chinês simplificado, se é o chinês tradicional, eu estudei pelos dois, tá? Inclusive, coloca aqui nos comentários se você estuda o chinês tradicional ou o simplificado, porque isso é bem interessante para saber os próximos conteúdos que eu posso fazer aqui para vocês. Então a nossa primeira palavra vai ser bu hao yi zi. Bu hao yi zi. O que significa isso? Significa com licença. Como que você vai utilizar essa palavra? Vamos supor que você está num transporte público e você precisa passar numa multidão de pessoas para você apertar, para você sair do ônibus, por exemplo. Então, você vai passar pelas pessoas e você precisa apertar o botão, puxar a maquininha para o motorista saber que você tem que sair do ônibus. Então, você vai dizer bu hao yi zi, né? Só que como que você pode usar isso também além desse exemplo que eu dei aqui para vocês? Vamos supor que você está andando na rua, você esbarrou nessa pessoa. Desculpa, gente. Desculpa. Vamos supor que você esbarrou nessa pessoa na rua, e então você vai dizer bu hao yi zi, né? Lembre-se que sempre que você vai pedir isso, essas questões de educação na fala chinesa, no mandarim, ele é muito importante porque é muito cultural isso, é muito formal e muito educado a forma que você vai se referir à pessoa. E sempre vocês viram como eu falar bu hao yi zi, eu sempre faço alguma coisa assim com a cabeça ou assim com a mão, porque esse gesto ele significa respeito, né? Ele significa que você se desculpa pela alguma coisa. Então, esse bu hao yi zi, ele tem dois sentidos. Ele pode ser com licença ou pode ser desculpa, mas desculpa de um modo mais informal, vamos dizer assim, tá bom? O modo mais formal para você pedir desculpa é dui bu qi, tá? Que eu vou estar escrevendo aqui. Mas você não vai passar a pedir com licença, vai falar dui bu qi, é bu hao yi zi, tá bom? Agora vamos para a nossa segunda palavra, muito importante, que na verdade ela é uma frase que em junção com bu hao yi zi fica muito educado, você vai estar arrasando. Por quê? Eu sei que tem muitas pessoas
que quando estão no exterior, as pessoas querem perguntar, querem tirar dúvida com os nativos. Por exemplo, você está num transporte público, ou você está num lugar turístico e você quer fazer alguma pergunta, né? Ou você quer fazer alguma pergunta para a garçonete sobre aquele prato, né? Como que você vai iniciar essa conversa? Como que você vai falar? Porque normalmente a gente aprende nos livros de mandarim, a gente aprende bem assim: olha, eu vou querer isso aqui, o Oyao e Bei Café, eu quero um café, tá? Mas você não pergunta, por exemplo, esse café, ele é quente ou ele é gelado, né? Como que você coloca uma frase antes disso para você ficar mais educado e aí você vai arrasar, tá? Então, nossa primeira parte da frase, 不好意思, que é essa que vocês já aprenderam, que tá aqui, tá? Agora a segunda parte da frase, que é nova, que eu vou estar aqui falando com vocês. 请问一下, 请问一下. O que significa isso? Qin é por favor, wan é perguntar e xia, deixa eu perguntar uma coisinha, né, rapidinho, né? E xia significa um momentinho bem rapidinho. Então você vai perguntar, 不好意思, 请问一下. Então vamos lá de novo. 不好意思, 请问一下. Né? Então, isso você pode falar em qualquer situação. Por exemplo, você está numa cafeteria e você quer perguntar se esse café ele é gelado ou é quente, né? Então você vai chamar a garçonete, lembrando, viu? Mais uma questão super importante. Nunca no restaurante você pode chamar a pessoa assim, tá? Isso é super sem educação. Até aqui na Europa é super sem educação isso, tá? Então você realmente tem que fazer assim, tá? Não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim, tem que ser assim, tá? Então, quando a garçonete chegar, quando o garçom chegar, você pode perguntar: 不好意思，请问一下, com licença. Por favor, é realmente isso, gente. Com licença, por favor, posso perguntar? Vou perguntar uma coisinha aqui para vocês, né? E aí você aponta, né? Se você souber dizer café, né? Você pode perguntar se é binda, rada, se ele é gelado, se ele é quente. E aí vai dependendo do grau, do nível de vocabulário de vocês. Agora, algo que eu quero falar aqui para vocês, porque foi um vídeo bem diferente que eu fiz. Eu quero muito que vocês comentem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se o modo que eu expliquei foi um pouco confuso, eu posso melhorar, a gente está aqui para poder evoluir junto. Mas algo que vocês têm que ter sempre em mente é que vocês têm que ter muito respeito na hora de falar em relação à cultura. E um outro ponto muito importante é que errar faz parte do aprendizado, né? Errar faz parte de você realmente aprender com os seus erros e poder melhorá-los, né? E você usar o vocabulário que você tem, né? Essa vai a terceira questão que eu quero falar aqui com vocês. Vocês têm que usar o vocabulário que vocês têm. Se você não sabe perguntar se esse café é gelado ou quente, você pode falar café, né? Café, cold or hot, né? Você mistura, porque você utilizar o vocabulário que você tem, utiliza todos os vocabulários que você tem, mesmo se a frase ela não estiver correta. Por isso que hoje no vídeo eu quis trazer como que você inicia-se uma frase de uma forma literalmente correta, como um nativo e super educado, para que quando a pessoa for te ouvir, já vai falar, opa, essa pessoa, ela realmente está estudando chinês, ela já sabe mais ou menos como que a gente fala aqui. E isso é algo corriqueiro, isso é algo como os nativos falam, viu? Eu quero muito que vocês comentem aqui, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, se acharam que gostaram, o que eu tenho que melhorar. E eu vejo vocês no próximo domingo ao meio-dia. Até mais, tchau!